Como a gente anunciou, a partir de agora a gente conversa com Júlio César, prefeito do município de Palmeira dos Índios. Prefeito, obrigado aí pela aceitação do nosso convite. Temos algumas questões a tratar. Eu queria começar, prefeito, por aquela questão da demarcação de terras indígenas lá em Palmeira. Como é que anda isso? Obrigado, Flávio, telespectador, você que nos acompanha também pelo portal Gazeta Web. Agradeço a oportunidade. É um tema controverso. Eu, como prefeito, tenho um papel de mediador. Eu não sou proprietário de terras, então eu posso ser mediador e imparcial nesse processo. Temos conversado com os dois lados. São aproximadamente 850 famílias envolvidas na questão da demarcação. Nós temos a questão indígena. Eu respeito os dois lados, cada um, claro, tem seus interesses, mas o meu interesse maior é de mediar o processo, primeiro para evitar um conflito desnecessário, segundo corrigir esse modelo de demarcação que foi desenhado pela FUNAI, eu acredito sendo prejudicial e também traz um dano muito grande à economia do município, e que a gente aplicasse aqui o modelo que se aplicou na Raposa Serra do Sol, que as propriedades não fossem no modelo de demarcação atual, mas sim indenizadas no seu custo de mercado, que essas pessoas que estão lá há 50, 70, 100 anos, elas pudessem entregar essas comunidades, mas tendo a condição de comprar uma terra num outro lugar, de repente se tornarem uns sem terra, sem teto, sem ter onde colocar. Tenho ido a Brasília, tenho conversado com a FUNAI, conversado com o Ministério responsável. Tive uma reunião com o Naban Garcia, que é a pessoa do governo federal que está tratando a questão de demarcação. O processo ainda não está concluído, falta algumas etapas, dentre elas a mais importante, que é o decreto presidencial. Perfeito. Na verdade, qual é o impasse que está havendo quanto à questão da demarcação de terras indígenas em Palmeira? O modelo que foi construído, que não é adequado e não satisfaz nem resolve o problema. Aliás, cria um problema muito sério e eu, como mediador, tenho muito medo. A todo tempo eu fico pedindo que esses dois lados eles não se confrontem, porque nós temos e somos um país democrático, a gente tem que ouvir o contraditório, buscar a legalidade, o direito e o bom direito daqueles que o têm. Mas assim, o modelo que está desenhado para a demarcação de Palmeira, ela é muito nociva, não só a essas 850 famílias, mas também à própria economia do município. E claro, os próprios indígenas também reconhecem que esse modelo é ruim, porque, querendo ou não, cria uma apartheid, cria um conflito desnecessário, que a gente não quer ver derramamento de sangue, como está acontecendo agora na questão lá da Amazônia, de Roraima, aqueles estados que enfrentam uma divisão muito grande entre proprietários e também indígenas. Nós temos conseguido avançar e mediar, a ponto de o tema estar morno, nós termos a condição de conciliar e dialogar com os dois lados, e a gente entrega essa responsabilidade à União, ao governo federal, que é quem compete fazê-la ou não. Bom, falar agora de algumas questões administrativas, mais especificamente do município, da prefeitura. O senhor está interessado em retomar a UPA? Isso. Para Palmeira dos Índios. O que é que está acontecendo quanto a isso? As UPAs, elas são administradas por empresas de organização social que geram um contrato e a cada ano essas empresas pedem reajuste. Nós recebemos 300 mil do governo federal, 150 mil do estado e o município bota o restante. A parte do município hoje já é uma vez e meia praticamente a parte do estado. Como pode o ente mais frágil da federação colocar uma parcela maior que o estado? Daqui a pouco nós estamos pagando uma parcela do tamanho da parcela do governo federal. Foi assim com vários municípios no Brasil, onde você e os prefeitos tomaram a decisão de fazer a gestão própria. Hoje o contrato ele beira 650 mil reais. O município tem que desembolsar a cada mês 250 mil. Isso foge da competência, foge da condição financeira, dada o retrato da atualidade que os municípios vêm enfrentando economicamente, até por uma crise que já se arrasta aí por 3 anos, principalmente do contingenciamento de recursos. Cada vez menos os municípios têm recursos para o lixo, para a saúde, pela primeira vez, menos recursos para a educação. Então, se o município não buscar caminhos
e ele tomar para si essa responsabilidade, é melhor que a gente interromper o serviço, que é fundamental. A UPA não é um problema, ela é uma solução para a organização, principalmente do atendimento de urgência e emergência, o primeiro atendimento, e dali a gente encaminhar para os hospitais de retaguarda, porque a empresa recebendo 250 mil do município, da parte do município, com mais 300 do governo federal, com mais 150 do estado, ela já pede um novo reajuste para o próximo ano. Nós não temos condição. Então, a decisão que nós tomamos é a mesma que tomou Penedo, a mesma que tomou Delmiro Gouveia e outros municípios no Brasil inteiro. Fazer a gestão própria da unidade. Nós podemos ser mais resolutivos, mais humanizados na assistência e também oferecer um serviço com melhor qualidade. A Prefeitura tem condições de gerir essa UPA? Tem, nós temos condição. A equipe que já está lá é muito técnica, é muito competente, já vem inclusive de outros governos. O que a gente precisa mudar é apenas o gerenciamento, enxugar um pouco essa administração da unidade que tem cargos que não precisam estar lá. O que a gente precisa ter lá é o médico, enfermeiros, técnicos, auxiliares, a UPA funcionando de domingo a domingo, 24 horas. Nós temos o CONISUL, que é o Consórcio de Saúde dos Municípios, que está pronto para fazer o abastecimento mensal da unidade, com a gente colocando ali o recurso que está aportado para o município e o que interessa à população. Para quem chega numa UPA, para quem chega num hospital, o importante é ser atendido, o importante é ter o seu caso resolvido. Para a população, penso eu, pouco importa quem está gerenciando. Ela quer o quê? A solução do problema dela, com um atendimento melhor, mais humanizado, podendo inclusive ofertar mais serviços, fazendo a gestão própria. Nós já temos uma rede funcionando, uma rede básica, de base. Nós temos a média complexidade. A UPA, ela está lá na cadeia, está no topo da pirâmide, fazendo um atendimento diferenciado e de excelência, com bons profissionais. O que a gente precisa ter é uma boa equipe para atender não só a população de Palmeira, mas de toda aquela região que é de competência de Palmeira ofertar esses serviços. Não vejo por que a necessidade de polêmica. Olha, nós estamos trazendo para o público o que deve ser do público. As OS, não sou contra, nem nunca fui contra, mas a condição do contrato, o aumento do contrato, a atualização de preço que as empresas pedem, não só ao município de Palmeira, mas os demais municípios, muitas vezes não está dentro da capacidade financeira. Se é para fazer um contrato e não ter condição de pagá-lo, é melhor dizer, olha, não tenho condição de fazer, vamos rescindir, parar por aqui, pagar o que se deve e nós mesmos vamos gerenciar o serviço. Bom, o senhor deseja dar uma alavancada no setor de turismo, Palmeira dos Índios, nessa sua reta final de mandato. Como é que pretende fazer isso? Palmeira tem alguns componentes que são importantes e que nos diferenciam de outras cidades. Uma cidade que tem um legado de Graciliano Ramos, conhecido mundialmente. A casa dele lá, embora tenha nascido na vizinha Quebrangulo. Mas como diz um engenheiro gaúcho que participou da construção de Paulo Afonso, ninguém escolhe onde nascer, mas escolhe onde morar e crescer e até morrer. Graciliano fez uma opção para Palmeira, que o fez prefeito, e foi lá que ele se notabilizou com suas ideias socialistas, romancista, participante e de vanguarda de um movimento importante na literatura mundial, que foi o modernismo. Suas ideias foram utilizadas e aplicadas em várias partes do mundo, deu origem à principal lei de controle, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os seus livros foram traduzidos para países no mundo inteiro. Nós temos uma vocação muito forte para a cultura, para a literatura. Uma cidade que tem um povo indígena guerreiro, são 8 aldeias, com mais uma em fase de certificação, com uma diferença: os índios em Palmeira, eles não estão urbanizados, eles moram nas suas aldeias, no seu habitat. E é comum as pessoas que vão à cidade, eles querem conhecer essa história de estarem ainda nas aldeias, morando segundo os seus costumes e suas tradições. Nós temos um quilombo Tabacaria, o primeiro certificado de Alagoas, não foi o dos Palmares, que está agora em fase de certificação e de homologação. O nosso quilombo Tabacaria é muito bonito
inclusive recebeu recursos lá de 87 famílias, 50 casas já construímos, na parceria com o deputado Paulão, que colocou recursos pelo PNHR para melhorar a condição de vida. Para lá, a gente leva as políticas públicas do município. E lá tem uma cultura própria, uma gastronomia própria, uma religiosidade, até um sincretismo já religioso, uma mistura de várias religiões, mas própria do povo quilombola. Uma cidade que tem uma geografia que se vende para o turismo de aventura, com cachoeiras, com pontos para voos livres. Enfim, nós estamos investindo principalmente na mobilidade urbana, na infraestrutura turística da cidade, com alguns componentes novos, como o Cristo Redentor, que foi revitalizado num ponto muito alto, no Planalto Borborema, também há um santuário da Mãe do Amparo, todos os componentes, como a revitalização da Casa de Graciliano, da antiga estação ferroviária, para que os visitantes a Palmeira, que querem conhecer um pouco da história da cidade, tenham também um roteiro para perseguir, para conhecer, porque quem desce no aeroporto Zumbi dos Palmares nem sempre vem atrás de praia, nem sempre quer só sol e mar, quer conhecer um pouco da história de Marechal, da história de Penedo, de Piranhas do Cangaço, de Palmeira dos Índios, de Quebrangulo. Por isso é importante criar esse corredor cultural, onde a gente reinsere Palmeira nessa agenda. E olhe que a gente passou anos fora dessa agenda. Praticamente não se ouvia falar em Palmeira, não se ouvia falar de sua economia, de sua cultura, da atração de empreendimentos novos da iniciativa privada, porque é uma cidade que tem uma condição de crescimento, é uma cidade polo, que no entorno dela 16 cidades convergem sua economia, os problemas bancários. Então nós temos capacidade, o que está precisando são investimentos e que a gente coloque Palmeira nesta agenda. E é esse trabalho que a gente tem feito, Flávio, nesses 3 anos, para que Palmeira tenha essa condição, para a gente depender cada vez menos dos repasses do Estado e também dos repasses constitucionais que a União faz para os municípios. Como o senhor pretende superar uma questão no que diz respeito à captação de turistas, que é a dificuldade de hospedagem em Palmeira? Depois do fechamento do Hotel São Bernardo, praticamente que não tem mais meio de hospedagem. O Hotel São Bernardo e um grupo de hotéis e pousadas da cidade, eles hoje voltaram a funcionar. A gente estabeleceu um calendário de festividades que é próprio. Palmeira, além de toda essa potencialidade que eu acabei de me referir, é uma cidade conhecida por seus festivais, é um povo que sabe receber, que tem uma gastronomia e algumas iguarias que dão água na boca. E é como eu disse, quem mais vende Palmeira? Graciliano Ramos. Como quem vai a Goiás quer conhecer a casa de Cora Coralina, quem vai a Piranhas quer ir lá em Angicos para conhecer onde Lampião e seu bando foi dizimado. Quem vai a Penedo quer conhecer a história do velho Chico, do imperador que visitou a cidade e assim por diante. Como quem vai a Salvador quer conhecer a história que mantém viva ali de geração a geração. É o mesmo que a gente está fazendo com Palmeira. É um povo que tem uma identidade cultural e é essa identidade cultural que nós estamos trabalhando para resgatá-la, tendo à frente desse processo Graciliano, porque nós precisamos aparecer para esse cenário turístico, esse mercado que é crescente. E é como eu disse a você, nem sempre o turista fica só na capital, ele corre para o interior conhecer. Hoje eu quero agradecer às agências de turismo, Pataxó, eu quero agradecer a Soimar, quero agradecer a Almeida Turismo, que são 3 agências que só traziam o turista ou para Maragogi, ou para Piranhas, ou aqui para a nossa grande Maceió, para conhecer nossas belezas que são maravilhosas. Mas nós temos, Alagoas tem mais a mostrar. Quem vem a Alagoas tem mais a conhecer. Nessas cidades todas, tem Porto Calvo, né, que tem uma história linda, tem a União dos Palmares. Então essas cidades que não são banhadas pelo mar, mas têm um legado literário, histórico, cultural, gastronômico, eu acredito que são potencialmente viáveis para que a gente reinsira essas cidades nesse roteiro e junto com o Estado. Por isso que hoje à tarde nós estamos com o secretário Rafael Brito e já estive na Embratu para pedir divulgação, porque ninguém mais ou melhor que Graciliano para ser o embaixador daquela cidade e vender aquela cidade que é linda. E olha que eu conheço as 102 cidades de Alagoas e a cidade mais bonita, com o pôr do sol mais belo, com o povo mais acolhedor, mais hospitaleiro, é o povo de Palmeira dos Índios. Prefeito, eu tomei conhecimento de que Palmeira dos Índios está em vias de captar um empreendimento que é o condomínio Ouro Verde, no modo de aquele que já funciona, já está implantado em Arapiraca há algum tempo. O que é que há de concreto em relação a isso? Eu quero agradecer ao Grupo Unicompra e a alguns grupos novos que
a gente só encontrava nos shoppings, né? E está acontecendo um processo geopolítico, se a gente observar silencioso, você vai chegar ao ponto de concordar. Os bancos, há 10 anos atrás, os bancos, eles estavam pulverizados em todas as cidades, porque era importante estar. O Estado também fez isso, a União também fez isso. Hoje, os bancos, eles estão nas cidades polos, não é mais interessante. O custo-benefício para a manutenção dessas instituições é muito alto para o Estado. Elas foram para a região polo. O Estado, os serviços, a União, Arapiraca se consolidou como um grande polo econômico. Palmeira não é diferente, Santana não é diferente, Delmiro não é diferente, Maragogi, União, Penedo, essas cidades, Marechal, se consolidaram como centros de desenvolvimento. E é nesses centros de desenvolvimento onde o Estado e a União, elas devem priorizar o investimento, porque ao invés de você pulverizar o pouco recurso que você tem, você centraliza na região. É lá na região de Palmeira que a gente oferta serviço para a região. É lá na região de Palmeira que estão todas as operações bancárias. Lá nós temos o Denox, lá nós temos uma série de serviços. É para lá que o governo do estado está colocando em parceria conosco a central de atendimento ao cidadão já, porque é mais fácil para o cidadão ter o serviço perto do município dele, até pelo fator de deslocamento. Assim já fez o Ministério do Trabalho colocando a sua agência lá em Palmeira para atender a 14 municípios. E assim tem sido a dinâmica das instituições públicas. O setor privado, ele segue o mesmo caminho. E isso é uma teoria não minha, é uma teoria de um alagoano que eu tenho como sendo um gênio de nossa época, que é o Wellington Low, o homem que desenhou o Canal do Sertão. Um engenheiro de Mata Grande que notabilizou-se no Brasil e no mundo por um grande hidráulico. E ele é o responsável não só pela planta, mas o projeto executivo do Canal do Sertão. E ele tem essa teoria de que daqui a 20 ou 30 anos não interessa mais ter 102 cidades, mas apenas 20 ou 25, para que a gente possa reunir uma população de cada região e ali as políticas públicas chegarem com mais força. Aconteceu com o Grupo Ouro Verde, onde eles têm um investimento enorme aqui na praia de Barra de São Miguel, e um outro grande investimento inicial que eles fizeram lá em Arapiraca, e agora eles escolheram o município de Palmeira para lançar brevemente, estive com eles agora sexta-feira passada, almocei com um grupo, e eles confirmaram que vão fazer um grande investimento imobiliário na cidade com o Ouro Verde Palmeira. Ali é um microclima, porque ali começa, Flávio, pouca gente sabe, o Planalto da Borborema. Um Planalto da Borborema com uma altura mediana em relação ao mar. Palmeira é uma cidade que na serra dá 12 graus, dá 14, 16. No inverno, você aguentar ficar lá em cima, tem que estar bem agasalhado. É um pé de serra, uma cidade cercada e num vale de planície que vai até Cacimbinhas. E lá nós temos uma condição muito grande de investir e de crescer no mercado imobiliário. É o que fez a opção o Grupo Unicompra com Ouro Verde e com Jadielso. Eles confirmam esse investimento, nós estamos satisfeitos porque, sem dúvidas, vai atrair muito o investidor que quer ter uma casa no interior, quer ter uma casa no pé de serra, num local agradável e, portanto, Palmeira com Ouro Verde fará esse convite em breve a todos vocês. Ok, nosso muito obrigado ao prefeito Júlio César, da cidade, do município de Palmeira dos Índios, pela sua participação aqui em Conjuntura. E muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.